Olá, queridos, boa noite. Já são 6, 18 e 11. Eu estou aqui mais uma vez, pela terceira vez essa semana, em cima da montanha, orando pela tua vida, orando pela minha vida, orando por nossa igreja. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto aqui da Palavra de Deus. Nós estamos falando sobre oração, alguns segredos da oração. Quando eu falo de segredos, é um pouco complexo falar sobre segredos da oração, mas existem princípios, existem segredos a nós revelados por meio do Espírito Santo de Deus, com os quais nós temos a maior clareza na nossa oração quando nós estamos orando a Deus acerca de alguma coisa que nós necessitamos. Eu falei que a oração é dialogar com Deus. Nada melhor do que esse texto que eu vou citar para vocês aqui hoje, para mostrar para vocês que a oração é um diálogo com Deus. E nós temos que ter essa confiança, essa paz com Deus, ao saber que Deus ele sempre nos ouve acerca do que pedimos. No livro de Isaías 43, no verso 26, eu posso ler do 25, que diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. O 26, faze-me lembrar. Deus está dizendo, faça-me lembrar. Faça-me lembrar. Faça-me. Entremos juntos em juízo. Conta as tuas razões para que eu possa te justificar. Quando eu falo que a oração é dialogar com Deus, o desejo de Deus é que entremos em juízo com Ele. Entrar em juízo com Deus é aproximar-se ao trono da graça, Hebreus 4,16. É aproximar-se do trono da graça de Deus com toda a confiança, sem temor, sem medo. E conversar com Deus, com alguém que nos ouve. E o Senhor, Ele diz na sua palavra, olha, entra em juízo comigo. Exponha as tuas razões a mim para que eu possa te justificar. A palavra de Deus nos diz que pelas nossas palavras nós seremos justificados ou condenados. E não somos justos. Entramos em juízo com Deus por meio da justificativa na fé, na pessoa de Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus para nós. O desejo de Deus é que nós venhamos diante dele expor as nossas razões, expor os nossos desejos, as nossas ansiedades, lançando sobre ele. Não como pessoas que é órfão, não tem a quem pedir, não tem a intimidade com Deus. Deus ele está nos chamando e eu falo de coisas que eu vivo. Onde algumas vezes eu apresentei algumas razões a Deus, algumas situações a Deus, para que o Senhor pudesse julgar a minha causa, não pela minha justiça, mas pela reta justiça de Deus. Existem pessoas que estão sofrendo e vão continuar sofrendo, até entender que se não chegarem diante de Deus, se não entrarem em uma audiência com Deus e expor para o Senhor as suas razões, não pela nossa própria justiça, que é como um trapo de imundícia, mas pela justificação na fé, na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Existem pessoas que vão continuar sofrendo. Eu estou falando de coisas que eu vivo, de coisas que eu já presenciei, que eu já vivi. Todos nós conhecemos a história e o sofrimento de Jó. Sabemos o quanto Jó sofreu em perder a sua família, perder os seus bens, sua riqueza, sua saúde. Está sendo acusado pelos seus amigos. Mas Jó, passando por tudo isso, a Bíblia diz que por um momento Jó ele murmura, ele reclama, e ele murmura e reclama mesmo. A única coisa que Jó não faz é amaldiçoar a Deus, mas Jó amaldiçoou o seu próprio dia em que nasceu. E Deus, olhando para o sofrimento de Jó no capítulo 38,
vendo que na maioria das vezes da boca de Jó só saíam reclamações, murmurações. Imagina alguém amaldiçoar o próprio dia em que nasceu. Jó fez isso. E Deus, observando tudo que Jó estava sofrendo, olha que Deus permitiu Jó sair. Ou talvez Deus tenha colocado Jó naquele sofrimento, mas Deus não iria tirá-lo. Jó teria que sair daquele sofrimento. No capítulo 42, a Bíblia nos diz como foi que Jó saiu daquele sofrimento, orando pelos seus amigos. A Bíblia diz que Deus virou a situação, o quadro de Jó, no momento em que ele orava pelos seus amigos. Mas o que me chama a atenção no livro de Jó é o capítulo 38, versículo de número 12, onde Deus ele diz claramente para Jó, quando Jó entra em juízo com Deus, quando Jó entra em uma audiência com Deus, quando Jó chega a questionar ao próprio Deus acerca de algumas coisas, a expor, a dizer a Deus o quanto ele estava sofrendo. E em meio a essa audiência, esse juízo com Deus, Deus ele fala com Jó, porque a oração é dialogar com Deus. No verso 12, no capítulo 38 diz: ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostrastes à alva o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela, e se transformasse como o barro sob o selo e se pusessem como vestidos. Deus ele está dizendo para Jó: Jó, você está reclamando, está murmurando, está amaldiçoando a sua vida, amaldiçoando o seu próprio nascimento. Mas quantas vezes você, pelo poder da palavra, por ser semelhante a Deus, já ordenou a madrugada que trouxesse o teu amanhecer? Já ordenou que a noite entregasse o sol sobre ti e pegasse nas pontas da terra, nas extremidades da terra, e sacudisse os ímpios delas para longe de ti? Quantas vezes você usou a palavra que sai da sua boca como uma palavra de autoridade e de ordem? Quantas vezes você já se colocou na posição de imagem e semelhança de Deus e já ordenou que esse problema deixasse de existir? Porque às vezes é mais fácil choramingar, murmurar, chorar, reclamar, mas não aquele choro de confiança em Deus, mas aquele choro falso. Às vezes é mais fácil reclamar da vida, murmurar da vida, e não entendemos que quando entramos em juízo com Deus, nós recebemos orientações do Senhor, nós recebemos orientações das quais, se seguirmos, o sol vai nascer sobre nós, a justiça do Senhor virá sobre nós, a palavra do Senhor se cumprirá em nossas vidas. Capítulo 6 de João, versos 62 e 63, Jesus diz: as palavras que saem da minha boca são espírito e são vida. As palavras que saem da minha boca são agentes que trabalham ao meu favor. Mas às vezes as palavras que têm saído da nossa boca não são palavras de decreto, de cura, de libertação da presença de Deus, mas palavras de maldição, palavras de murmuração, de reclamação. E as mesmas palavras tornam-se espírito e morte. As mesmas palavras tornam-se espírito e maldição, porque é tudo que sabemos dizer. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a entrar na presença de Deus em juízo, não pela tua própria justiça, ou não pela tua própria justiça, mas pela justiça de Jesus Cristo de Nazaré, na cruz do Calvário, pela justiça do Senhor Jesus. Entra em juízo com Deus, conversa com Deus. Senhor, Deus, Senhor, eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu recebo o Senhor como meu Pai. Eu não sou apenas criatura, eu não sou filho da perdição, não sou filho do diabo, mas eu sou filho de Deus, eu tenho andado na reta justiça do Senhor. Então faze-me justiça, faze-me justiça, não pela minha própria justiça, pois são trapos de imundícia, mas pela justiça de Jesus Cristo de Nazaré. Começa a profetizar, começa a mudar as palavras, começa a profetizar a cura onde há enfermidade, a libertação onde há aprisionamentos, a luz onde há cegueira. Comece a profetizar e Deus ele vai mover sobre a sua vida. Entra em juízo com Deus. Deus ele vai te dar orientações. Deus ele já me deu orientações e eu vivo isso hoje.
E através dessas orientações, você vai profetizar, você vai falar, você vai ordenar, e as coisas vão mudar para você no nome de Jesus. Eu estou falando de coisas que eu vivo, eu estou falando de coisas que eu vi, não apenas que eu ouvi, mas que eu vi. Seja abençoado onde você estiver nessa noite. Pai, é no nome bendito de Jesus que eu apresento ao Senhor essas pessoas. Hoje é o nosso último dia desses 3 aqui em cima do monte. E eu quero, Senhor, declarar a vida sobre essas pessoas que estão me assistindo. Eu quero declarar vida, cura e libertação na vida dessas pessoas que estão me assistindo. Eu quero declarar, meu Deus, em nome de Jesus, que essa noite de choro, de escuridão passe para essa pessoa, e que o sol da justiça raie, nasça sobre ela, sobre a sua causa, sobre a sua vida, e que sejam sacudidos para longe dessas pessoas todos os seus inimigos, pelo poderoso nome de Jesus. E você diz amém? Louvado seja o nome de Jesus.